Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos ainda aqui no Maracanã, né? E daqui a pouquinho eu quero trazer o técnico do Vasco da Gama, o Maurício Barbieri, após esta importante vitória em cima do Botafogo, 2-0, gols de Alex Teixeira e também o gol do Pedro Raul. Foi importante, essa vitória é muito importante porque o Vasco entra no G4 do Campeonato Carioca. Peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Peço para que dê o like, né, que habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Estou passeando com você aqui no Maracanã. Olha que coisa linda essa maquete, né? Do Maraca. Então, depois da vinheta, eu trago o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Antes de mais nada, quero recomendar os trabalhos da doutora Camila, né, com toda a sua equipe, fazendo um trabalho para o seu sorriso ficar maravilhoso. Todos os detalhes estão passando aí na sua tela, nas redes sociais, também da doutora Camila Paz, para você que é de Goiânia. Estou colocando aí o telefone também, né? E, sem dúvida, você vai ter um ótimo trabalho. Vamos de imediato trazer a entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri depois desses 2-0 importante em cima da equipe do Botafogo. É o primeiro clássico que o Vasco vence depois de 9 jogos sem vencer clássicos. E o Vasco entra no G4. Com a palavra, o professor Maurício Barbieri. O Vasco vinha de uma sequência de 9 derrotas em clássico e isso sem dúvida alguma mexe com o psicológico do torcedor. Queria saber do seu lado, quanto você acha que isso, para esse primeiro momento do Campeonato Carioca, é importante para retrazer a confiança depois de 2 anos sem vencer um clássico, vencer o Botafogo nesse clássico e também vencer o primeiro confronto contra um time de Série A, que é a média do que o Vasco vai disputar, de fato, tomando a importância dessa vitória. Bom, boa noite. Antes de responder a sua pergunta, eu queria, porque eu não tenho as informações todas, desejar que o Felipe Sampaio esteja bem. A gente ficou preocupado, todos no campo ali, pelo que aconteceu, a maneira como ele saiu. E o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a saúde dele, né, a vida. Então fica aí o meu desejo de que ele possa se recuperar rápido e possa estar junto aos companheiros dele. Em relação à sua pergunta, é claro que esse retrospecto traz um peso e traz uma responsabilidade. A gente, inclusive, conversou sobre isso na pré-eleição. Eu disse aos jogadores que há 5 meses provavelmente estavam ouvindo, eu também estava ouvindo essa história dos 9 jogos. Disse a eles que essa história não nos pertencia, porque não era esse grupo que tinha feito esses 9 jogos, mas era esse grupo que ia ter a oportunidade de quebrar isso. E era dessa maneira que a gente tinha que encarar, como uma oportunidade de cessar essa escrita que é uma marca ruim para um clube gigante como o Vasco da Gama. Foi isso que a gente conversou. E a gente tinha também um contexto difícil em função dos desfalques, enfim, em função do regulamento, coisas que em alguns momentos a gente até não entendeu, mas era uma situação que a gente tinha que buscar soluções, não os problemas, né? E eu acho que a gente começou o jogo muito bem. Eu acho que a primeira expulsão deles vem de uma jogada bem tramada pela gente, então se ele não comete a falta, provavelmente a gente ia fazer o gol, e é claro que isso depois condiciona bastante a partida, mas a gente teve maturidade, teve equilíbrio para buscar os gols, para fazer o resultado e sair com uma vitória que é importante para nós. Maurício, boa noite para você, Alan Victor da Rádio Alta Conexão. Vou basicamente falar a mesma pergunta da outra coletiva, mas reiterando novamente. Alex Teixeira, mais uma boa partida do Alex novamente na temporada, né? Marcou um gol, assim, a torcida veio abaixo, com certeza. Taticamente falando, né? Essa é a função que você está esperando do Alex Teixeira, mais ou menos ali de 10, vejo que ele às vezes chega apoiando muito com o Pedro Raul no ataque. Queria que você falasse taticamente, né, sobre essa movimentação e essa melhoria do Alex Teixeira como jogador do Vasco. A torcida hoje saiu, né, ovacionando ali o Alex Teixeira, então eu queria que você falasse um pouco taticamente do camisa, por favor. Sim, quando a gente fala dessa função de 10, eu acho que vem um estereótipo muito marcado, ou
um personagem muito marcado do que é o 10, tendo em vista a história do futebol brasileiro e tudo mais, né? Mas existem diferentes camisas 10, vamos colocar assim, né? O Alex é um cara que começou a carreira como um jogador de lado, se destacou ali, mas que nos últimos anos já vinha atuando muitas vezes até como um falso 9 ou como um segundo atacante, né? Então, dentro desses diferentes 10 que você tem um que é mais organizador, você tem outros que são mais meias atacantes. O Alex se encaixa mais nesse papel de meia atacante. E essa é a ideia, que o Alex flutue ali naquele espaço, pode ser mais do lado esquerdo ou mais do lado direito, mais próximo ao Pedro, que ele tenha essa liberdade para flutuar, que ele consiga fazer os movimentos que ele gosta de infiltração, de atacar as costas da defesa. E uma coisa que o Alex teve em todos os lugares, independente da função, é gol. Ele sempre fez muito gol. Então era uma coisa que a gente conversou com ele. Eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que ele vem melhorando a cada jogo. Ele já falou sobre isso também. Quando ele chegou ao Vasco, ele vinha de férias, num outro contexto, um contexto de Série B, sem tempo para treinar. E a gente teve um cuidado com ele no início da temporada. E eu acho que a gente vem colhendo os frutos agora com mais um bom desempenho dele. Barbieri, tudo bem? Boa noite, parabéns aí pela vitória. David Chakra, que é a nossa jogada, já nos conhecemos. Te perguntar o seguinte: o Vasco jogou muito bem contra o Fluminense, merecia até ter tido uma sorte melhor, e hoje jogou também, foi um jogo atípico pelas expulsões e tudo mais, mas fez um bom jogo também, dá pra dizer assim. Mas tem uma certa dificuldade, não sei se você interpreta assim, de fazer gols, né? Teve contra o Fluminense, hoje também, não só o Pedro Raul perdendo aquele gol muito claro, mas tem uma dificuldade, isso te preocupa para a sequência da temporada? E outra pergunta, como você espera que esse time jogue dessa forma fora dos clássicos? Porque a gente sabe que os clássicos do Maracanã cheio acabam motivando um pouco melhor, né? Um pouco mais. Olha, em relação às oportunidades, né? A gente sempre trabalha e tem buscado procurar soluções alternativas para criar bastante. Esse é a nossa meta aí. Claro que a gente precisa ser mais efetivo, a gente conversou sobre isso também, o quanto a gente tinha conseguido criar de oportunidades contra o Fluminense e a gente não tinha conseguido ser efetivo. Que era importante nesse jogo a gente conseguir essa eficiência, a gente aproveitar melhor as oportunidades. É sempre um tema complicado essa questão da eficiência, e é importante também que o torcedor entenda o momento da temporada, né? Se eu não me engano, para nós o campeonato começou em 14 de janeiro, e a gente está no dia 16, estou falando aí de 30 dias, e a gente já tem quase 10 jogos aí, independente da equipe que ficou aqui ou que foi, tem quase 10 jogos. Então a gente tem tido pouco tempo para treinar algumas situações, dentre elas essas questões técnicas, que isso é uma questão que você precisa treinar constantemente e esperar, porque o resultado não vem de imediato, você precisa seguir. Então, como a gente tem tido um intervalo muito curto entre os jogos, a gente tem focado quase que exclusivamente nos trabalhos táticos, de movimentação, até porque cada adversário tem uma maneira de atuar, mudam-se os espaços, muda-se às vezes a maneira de atacar, muda-se a maneira de defender, como a gente mudou contra o Fluminense. Então, a gente, pelo tempo que tem tentado focar mais nessa área. Eu acho que à medida que a gente possa ter mais semanas abertas, intensificar os trabalhos de finalização e técnicos, a gente vai desenvolver, vai melhorar os jogadores. Eles também, com confiança, tendem a ter um aproveitamento melhor. A segundo ponto era sobre jogar bem fora dos clássicos, fora desses grandes momentos. Sim, eu acho que a gente vem fazendo boas partidas. A gente fez uma boa partida contra o Nova Iguaçu, fez contra o Resende. Eu acho que talvez o Volta Redonda foi uma partida um pouco fora da curva, mas a gente também criou boas oportunidades, teve um pênalti perdido. Eu acho que a gente vem tentando construir, vem construindo uma identidade. Ser uma equipe que procura atacar o adversário, que procura ser bastante intensa, bastante agressiva. Às vezes a gente muda o formato ou a estrutura, mas não muda a ideia inicial de pressionar, de tirar o espaço e de, quando tiver a bola, buscar o gol. Claro que o adversário muitas vezes condiciona, às vezes tem que trabalhar um pouco mais para movimentar eles, para criar mais espaço. Em outros momentos você consegue ser mais direto, mas a ideia geral a gente tem mantido e eu estou satisfeito até o momento. Barbieri, aqui Bruno Marinho do Globo, tudo bem? Barbieri, queria te fazer duas perguntas. A primeira em relação a o que esses clássicos mostram a você em relação ao elenco do Vasco. O time já me parece já ter uma formação ali mais ou menos pronta, uma maneira de jogar, mas em termos de peças, o que esses clássicos disseram para você em relação ao elenco do Vasco? E a respeito do Orelhano, né, que é um jogador que está tendo uma dificuldade para ter uma sequência de jogos.
mesmo que seja no banco de reservas, né? O que tem acontecido com o jogador que tem tido tantos problemas físicos nesse começo de temporada? Olha, em relação ao elenco, né? Muitas vezes a gente não tem falado mais sobre isso. Isso não quer dizer que a gente ignore os pontos onde a gente entende que tem que melhorar. A gente continua nessa busca. A gente continua buscando peças que possam vir ajudar, que possam vir a fortalecer ainda mais o elenco. Essa busca é constante e tem sempre uma troca muito boa entre a direção, eu. O que eu acho que fica de positivo nesses clássicos é que, em função de algumas circunstâncias, a gente precisou usar os garotos, eles deram uma resposta mais do que positiva. Então eu acho que esse é o maior saldo de todos. Contra o Fluminense a gente entrou com um meio campo jovem, extremamente jovem, ainda pouco experimentado, eles deram uma resposta positiva. Hoje de novo, outra resposta positiva, e isso deixa a gente feliz porque eu entendo e é normal que a gente fale muito do resultado, né, como o trabalho do treinador, mas o trabalho do treinador não se resume apenas ao resultado. Desenvolver os jovens também é parte do trabalho do treinador, e eu acho que os jovens que entraram mostraram potencial, têm demonstrado crescimento, são soluções que a gente ganha para o restante da temporada, sem de fato esquecer, como eu falei anteriormente, que a gente segue na busca de fortalecer ainda mais esse elenco. Sobre o Orejano. O Orejano. O Orejano eu acho que é mais um processo de adaptação que a gente está enfrentando com ele ali, tem uma dificuldade da língua, ele é um menino muito introvertido, então eu acho que em algum momento ele estava sentindo algum incômodo e não quis falar, e a gente continuou trabalhando. Depois quando ele falou, a gente tentou ajustar isso, e a gente não estava conseguindo dar sequência para ele. Ele entrou no último jogo, entrou bem, mas depois do jogo ele voltou a relatar um incômodo. A gente entendeu que era melhor avaliar com calma para não correr o risco disso virar um problema maior, né? E da gente conseguir trabalhar e conseguir ter ele para o restante da temporada. Isso acho que é mais uma questão de adaptação, da gente entender melhor ele, dele estar se adaptando à maneira do clube trabalhar, a minha maneira de trabalhar. É um processo que é natural e é individual, né? Cada ser humano é um, e no caso dele a gente tem tido essa dificuldade inicial, mas é algo que a gente vai solucionar rápido. Maurício, eu queria te perguntar o seguinte: você foi para o intervalo com 2 a mais e tendo que trabalhar com paciência, mudar, aí deu para ver você indicando o Nenê abrir bem, o outro jogador de trás direito também abrir bastante, e num cenário que era de paciência, mas também de carga emocional, né? Pelo que você falou agora há pouco. Como é que foi você fez as 2 alterações, tirou os 2 meias para botar jogadores mais agudos? Como é que foi esse papo no intervalo? Você acha que funcionou bem a articulação, o giro rápido ali para funcionar, para chegar no ataque? A tendência é todo mundo achar que você com 2 a mais, né, é a coisa mais natural, né? E por não ser uma situação corriqueira, por não ser uma situação que a gente se depara muitas vezes, são raras as vezes em que isso acontece, o treinador acaba sendo um desafio interpretar o que o adversário vai fazer, o que nós podemos fazer, né? Então, a expulsão deles foi muito no final do primeiro tempo, e a gente discutiu e eu falei para eles: olha, eu acho que eles só tem uma coisa para fazer agora, que é fazer uma linha de 5 e botar 3 na frente. Eu acho que a gente foi feliz nessa análise. Em função dessa estrutura que eles vão adotar, a gente vai se posicionar dessa maneira, por isso a entrada do Nenê. A ideia era ter o Nenê como um cara que pensasse um pouco mais com essa bola um pouquinho mais por trás, liberar o Puma para passar, aproveitar o pé aqui por dentro, abrir o Eric Marcos, porque quando você pega uma defesa fechada, o que você precisa fazer é abrir a defesa. Para isso você precisa abrir o campo, precisa gerar as linhas de passe. E o restante da conversa foi isso. A gente tinha 2 a mais, e uma vantagem não deveria se tornar uma desvantagem à medida que a gente ficasse nervoso com o tempo passando e começasse a rifar bolas e começasse a perder a paciência e ficasse muito ansioso. Eu acho que eles entenderam bem. A gente conseguiu fazer um gol relativamente rápido e depois a gente conseguiu controlar bem o jogo. Boa noite, professor, tudo bem? Então, sobre a função tática do meio-campo, o senhor tem entrado nos 2 últimos jogos com 3 volantes. E hoje todo mundo pede camisa 10, o Vasco precisa de camisa 10. Você vê hoje o meio-campo, sem perder a efetividade no ataque, vê com os 3 volantes mesmo assim, ou acho que tem que ter no camisa 10?
Olha, eu acho que eu respondi um pouco isso na pergunta anterior sobre a função do Alex, né? O Alex tinha um pouco mais essa função hoje, mais pelo lado esquerdo, e a ideia era soltar um pouco mais o Barros pelo lado direito. Contra o Fluminense, o Galarza efetivamente atuou como um terceiro volante, mas hoje não. Hoje ele atuou como um homem de lado ali, então, apesar de serem os mesmos homens, as funções eram diferentes, né? E eu até optei por isso porque ele dá essa versatilidade. Ele é alguém que ajuda, consegue fazer bem esse papel. O Eric é mais um atacante mesmo. Como a gente sabe que a equipe do Botafogo é uma equipe muito forte fisicamente, faz um jogo de bastante imposição e agressividade física, a gente optou pelo Galarza no início. Eu acho que a gente começou bem, tanto é que gerou a situação da expulsão. E eu acho que é isso. Eu acho que o Alex tenha feito essa função, essa aproximação com o Pedro, alguém que pode fazer, como o Nenê fez em outros momentos, como os dois fizeram juntos, porque a gente precisava aproveitar a qualidade dos dois e encontrar o adversário fechado. E acho que hoje foi tudo bem. Maurício, boa noite, parabéns pela vitória. Queria te perguntar um pouco o que você falou agora, a questão da escalação. Você praticamente manteve o 11 mudando o goleiro, mas teve essa mudança. O Alex veio por dentro e o Galarza hoje foi por fora. Queria te perguntar o porquê. E o Rodrigo participou de um lance capital na partida anterior, mesmo tendo feito um ótimo jogo, e como o garoto parece que ele não sentiu. Ele fez novamente um ótimo jogo. Eu queria que você falasse um pouco do Rodrigo, se houve uma conversa individual com ele, para que ele pudesse manter a cabeça, saber que esse processo de erros e acertos são naturais. Se pudesse falar um pouquinho também do Eric Marcos, que é um jogador que era pouco conhecido da torcida no profissional, e esse ano tem demonstrado uma grande evolução. Obrigado. Olha, sobre a escalação, primeiro, essa não era a nossa ideia inicial. O Jair, apesar de ter ficado fora contra o Fluminense, ele teria condições físicas de fazer esse jogo, porque o que ele teve era um incômodo, era uma coisa leve. A gente até conversou antes do jogo do Flu, e a ideia era não expor ele naquele jogo para não aumentar, justamente para poder contar com ele para esse jogo, né? Fora a situação do goleiro, enfim, tudo mais. Então essa não era a ideia inicial. Mas a partir do momento que a gente tomou conhecimento do contexto, da situação que a gente não poderia contar com alguns jogadores, aí entra na análise do adversário, de entender aquilo que a gente tinha feito e por isso mudar um pouco a função do Galarza. Então, repetir a escalação também é importante, principalmente nesse estágio inicial, mas não era a minha minha ideia inicial, foi por circunstância que a gente teve dos desfalques e tudo mais. E aí a ideia de mudar um pouquinho a função do Galarza foi em função da maneira como joga o Botafogo, de onde estariam os espaços, como a gente poderia aproveitar e da função que ele precisava exercer em campo, né? O outro ponto era... Rodrigo e Eric Marcos. O Rodrigo realmente, num lance de infelicidade, né, que ele teve no último lance lá, eu nem precisei conversar muito com ele, porque ele foi muito abraçado no último jogo, no vestiário, todo mundo dando força para ele. Infelizmente aconteceu, foi uma infelicidade, e ele demonstrou muita personalidade, muito caráter, não se abateu, treinou bem, vem jogando bem nessa função, tem me agradado, então não tive dúvida nenhuma sobre a escalação dele. Fico feliz que ele tenha feito mais um bom jogo. E sobre o Eric, é um fato curioso, a partir do momento em que eu comecei a conversar com o Vasco, eu procurei conhecer o elenco do Vasco e procurei conhecer os meninos que faziam parte do clube, e o Eric foi um dos meninos que chamou a minha atenção de forma extraordinária, pela capacidade que ele tem de 1 contra 1, de finalização, de desequilíbrio. Tanto é que desde a minha chegada, desde o meu primeiro momento, eu falei, eu quero o Eric trabalhando aqui. Se o Eric vai permanecer aqui ou não, depende dele. Mas eu bati o pé, queria muito o Eric aqui, e eu acho que ele vem se desenvolvendo. Ele ainda não está conseguindo jogar tão solto como ele treina. No treino ele faz coisas fantásticas, se destaca, a gente conversou muito, é um menino de cabeça muito boa, então estou muito feliz de poder contar com ele. Tenho certeza que a torcida vai conhecer bastante ele daqui para frente. Aqui, só à direita, Barbieri. Eu queria que você falasse um pouco do Pedro Raul, né? Fez 2 gols contra o Resende e fez outro gol, mas a gente sente que ele tem perdido uns gols que geralmente ele não perde. O que você tem sentido dele? O que você tem conversado com o Pedro Raul? O que você passa para o torcedor do Vasco em termos de talvez pedir um pouquinho mais de paciência com esse grande artilheiro? Porque estão cobrando o Raul do Goiás no ano passado, né?
Não, entendo. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. Ele vem fazendo os gols, vai perder, é do ofício do atacante, infelizmente. É o homem que todo mundo tem uma expectativa muito grande que ele faça todos os gols, nem sempre ele vai conseguir. E ele é um jogador que se cobra bastante. Em jogos em que ele não fez gol ou situações em que ele teve a oportunidade, ele fica chateado, fica frustrado, mas é um jogador que já tem uma maturidade, sabe que as coisas vêm com o tempo e é uma referência para nós. É um jogador que sempre quer jogar todos os minutos, sempre quer treinar, sempre quer fazer complemento, sempre quer buscar mais. Peço para a torcida apoiar. Aliás, eu falei isso na minha chegada. A torcida do Vasco é uma torcida fantástica, é uma torcida que ajudou demais o Vasco na temporada passada e é uma torcida que tem tudo para ajudar demais nessa temporada. Eu falei isso para os jogadores, não tenho receio de falar para fora. Vai ser uma temporada difícil, vai ser uma temporada com muitos desafios, né? Eu faço um paralelo em que a gente não está caminhando na Vieira Solto, onde a calçada é linda e não tem buraco. A gente ainda está na Avenida Brasil, tem buraco pra caramba, tem obra, tem trânsito, tem blitz. Espero que não tenha assalto, mas o nosso caminho é um caminho difícil, é um caminho árduo e a gente precisa do apoio do torcedor, porque quando ele faz a festa fantástica que ele fez no jogo passado e que ele fez hoje, o Vasco é cada vez mais forte, que ele continue apoiando a gente, que ele apoie o Pedro Raul, porque apesar da temporada desafiadora, vai ser uma grande temporada. Barberi, boa noite, parabéns pela vitória, mas o que representa essa vitória em seguida de uma derrota de um clássico, veio outro clássico e conseguiu a vitória? Dá uma tranquilidade com a sequência do trabalho ou não, independente do resultado, o seu trabalho seguiria da mesma forma? Eu acho que as duas coisas. É claro que dá uma tranquilidade, tira um peso e uma pressão enorme de todos nós, pelo histórico que existia, pelo fato de a gente não ter conseguido ganhar o último clássico, mas ao mesmo tempo isso não altera o nosso planejamento, independente do resultado. Eu acho que na última partida, mesmo a gente não conseguindo a vitória, ficou para nós a sensação de que a gente estava no caminho certo, e eu acho que o resultado de hoje reforça essa posição, de que a gente está no caminho certo, de que o Vasco ainda não é uma equipe pronta, não é uma equipe consolidada, mas que está na direção e está na trilha certa para se tornar isso. No tempo eu não sei dizer quando, mas a gente quer que seja o mais rápido possível. Boa noite, Barbieri, parabéns aí pela vitória. Queria que primeiro você falasse como que, você já falou sobre o Eric, que foi um jogador que você quis trabalhar, como que foi a questão do Barros também, que era um jogador talvez não fosse tão badalado na base, né, e apareceu aí já bem no time titular, em 2 clássicos, acho que teve uma boa atuação. E também que você desse uma projeção, um boletim médico, assim, já o Vasco jogou muito desfalcado, já uma expectativa de contar com o Marlon, com o Figueiredo, alguns jogadores importantes aí, já para o próximo jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Carioca. Em relação ao Barros, e não só ele, né? A gente tem, nesse momento, tentado trazer todos os meninos que a gente entende que tem um destaque para observar, para olhar. Vocês podem ver que a gente tem até alternado entre aqueles que vêm para os jogos, isso tem sido, né, mérito deles. Então, o GB teve oportunidade de entrar, o Raí foi para o banco na outra, o Paulinho tem frequentado o banco, tem jogado um pouco menos. Mas a gente tem procurado olhar para aquilo que tem, e o Vasco tem uma base muito boa. O Barros veio nesse processo. Enquanto a equipe estava jogando a Copa São Paulo, a gente procura assistir os jogos. Converso muito com o Abel, com o Emílio, foram 2 pessoas que acompanharam mais de perto. E o Barros veio nesse processo de treinar com a gente, da gente observar, se destacou. E eu até falei isso para eles ontem. Talvez se não fosse a situação do Jair, talvez ele não tivesse tido uma oportunidade tão rápido. Então o Papai do Céu ajudou ele, mas tem o mérito dele, porque ele entrou e deu conta do recado. Acho que a gente fica muito feliz com esse desempenho, e tem outros garotos que a gente está observando que eu acho que vão ser peças muito importantes no futuro do Vasco. Em relação à volta dos jogadores, como eu disse, o Jair já estaria apto para hoje, então é um jogador que a gente já conta. O Figueiredo, até pelo tipo da lesão, está num processo mais final. Eu imagino, espero que possa contar com ele na semana que vem. Eu acho que o Marlon vai demorar um pouco mais. O Robson depende da evolução dele, acho que um pouco mais também. Segundo eu tenho conversado
com o departamento médico. E o Orejano, sem dúvida, a gente detectou uma lesão agora, vai demorar um pouquinho mais também. Mas eu acho que pelo menos essas 2 voltas a gente tem mais rápido aí, além da situação do Capasso, que chegou agora, ainda não treinou, mas a ideia é que ele possa começar a treinar comigo nos próximos dias e a gente vai encorpando aí esse elenco. Maurício, queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a questão do lance polêmico do jogo, que foi aquele pênalti, que depois desmarcaram, teve a expulsão do Rafael. E se você pudesse também falar um pouquinho sobre a questão dos goleiros, né? Embora o Raul tenha tido uma boa atuação, o Vasco não pôde contar com 3 de seus goleiros, que você falasse um pouquinho sobre essas 2 situações aí. Olha, eu vou começar pelo final, né? Pela situação dos goleiros. Vocês acompanharam aí a questão do regulamento. Eu sinceramente não entendo. Até brinquei com o Brax antes da gente entrar em campo. Tava o doutor perto e eu falei, olha, eu vou escalar o Marlos e o Figueiredo, porque na 3ª rodada eles não estavam machucados, né? Então eu podia escalar eles. Mas foi uma situação, enfim, que a gente teve que enfrentar e o House entrou, foi bem, gostei da atuação dele, são opções que a gente vai ganhando, né? E o outro ponto era? Do pênalti. Do pênalti. Nas imagens que eu vi inicialmente, para mim tinha sido pênalti, depois passou uma imagem na volta do intervalo em que parece que o Carly de fato toca na bola antes de atingir o jogador. Então, se de fato aquela imagem lá, eu concordo, acho que não foi pênalti. Eu questiono talvez um pouco a forma da entrada, porque eu acho que veio de cima para baixo, poderia ser interpretado pelo menos como um jogo perigoso, 2 lances dentro da área e tudo mais. E aí, a expulsão do Rafael, eu acho que não tem o que falar ali, foi uma agressão, todo mundo viu, não sei por qual razão ele perdeu ali, ou acabou se perdendo nas emoções, eu acho que não tem o que dizer, foi uma expulsão que veio da conduta dele, e aí aconteceu aquilo que a gente já falou do jogo, condicionou, a gente conseguiu ter maturidade para agredir, para fazer os gols, para não oferecer as situações de contra-ataque, conseguiu controlar bem. Aí o técnico Maurício Barbieri, suas considerações a respeito desta vitória e falando sobre Pedro Raul, né? Pedindo paciência ao torcedor, dizendo que vai ser um ano bastante difícil e aqui no Maracanã, quem sabe o Vasco tendo grandes vitórias, porque essa é a vontade vascaína aqui do Maracanã. Opine aí o que você achou da entrevista do técnico Maurício Barbieri, o que você acha do Pedro Raul também, né? Porque o torcedor tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele. Manda a sua opinião e siga nosso trabalho, Wellington Campos FC. Dê o like, dê o joinha para receber as nossas notificações. Deixa eu agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, fazendo um trabalho sensacional em Goiânia, atendendo aí todo o Centro-Oeste, o Brasil inteiro e o seu sorriso mais bonito. Tá falado? Fiquem com Deus. Do Maracanã, Wellington Campos.